Meninas, ó, para a gente então fechar esse dia, né? Um dia de aula especial com convidados especiais. Temos aqui o Edgar Santos, também um grande parceiro meu, professor da Escola Humana, parceiro em outros projetos. É, Edgar é eclético, né, Edgar? Antes de tudo, eu sou geminiano, então não dá para ser uma coisa só. Né? E ele gostou de uma vez que eu chamei de multifacetado. Ele falou assim: Nossa, Gabi, é É isso! isso. Quando me pensou, eu vou usar essa sua definição. Entre outras coisas, o Edgar é facilitador, consultor, enfim, de Enneagrama, e ele também é empresário, ele tem uma editora, ele é proprietário da Livre Arte, uma editora que é uma editora parceira aqui da Escola Humana também. Mas eu vou deixar ele se apresentar, e o tema, então, que a gente combinou com o Edgar é storytelling, né? Então, a gente deu uma passeada, eu acho, pelo menos as principais manifestações artísticas. A gente usou muito, né, como foi dito hoje, a questão do plástico, do visual. A gente usou, hoje trouxemos então música e vamos trazer literatura, né, escrita. Faltou dança, mas eu acho que a gente vai dançar muito lá na Fabi, quem for lá, né? Vamos aproveitar e usar o corpo lá, né? Mas é isso, então. Com você, Edgar, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço demais o convite. Agradeço por poder falar da escrita, da literatura como arte, né? Que é esse, aliás, vai ser um foco nosso aqui. E antes de eu até me apresentar, só uma perguntinha: todas vocês estão aí prontas para escrever? Tem caderno ou tá com Word fácil? Não tem problema ser, ótimo. Não tem problema, né, se vai ser escrito à mão ou se vai ser digitado, mas é importante estarem preparadas para escrever, tá? Então, como a Gabi falou, né, sou multifacetado, porque é o seguinte, é que eu fiz minha carreira, assim, boa parte da minha vida, eu fiz carreira na gestão pública, né? Me especializei em segurança alimentar e nutricional, né? Em políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, e trabalhei muito tempo, né? Com isso, né? Em várias gestões, como secretário municipal, como diretor, tá? Só que, paralelo a isso, eu sempre tive nossa, gente, coisas de home office. Eu acho que depois eu vou ter que fechar a janela aqui quando isso chover. Vamos Falei, ver. mudou bem. Mas, enfim. Ah, Paralelo a isso, né, eu sempre tive o meu lado artista, né, que é o lado escritor, né, eu escrevo desde sempre. Sempre amei escrever, sempre quis ser escritor. Mas é aquela história, né, né, como a gente aqui está falando de arte terapia, eu, né, aquela coisa entre ser artista, eu até falava isso para mim mesmo, né, que é uma besteira, né, eu sei, mas eu falava, vou ser artista ou vou ser sério? E aí sei que eu acabei fazendo, né, minha carreira e tal, só que chegou uma hora que o artista ficou batendo na porta do armário para sair do armário. E aí foi quando eu deixei, né, a gestão pública, até porque eu já estava muito cansado, eu falo que eu estava com um pezinho no burnout ali, né? E aí eu fui escrever meu livro, e início de escrever o livro, aí encurtando a história, o meu livro é esse aqui, o Veja-me Nu. E aí nisso eu acabei montando a editora, né, que daí lançou mais 3 livros depois, né, inclusive um deles num projeto literário com mulheres, né, e com mulheres que, aliás, nunca tinham escrito nada. O critério era justamente apenas que gostasse de escrever, não era necessário ter experiência. E aí, num processo de jornada literária, de mentorias durante um ano, aí cada uma produziu um conto e que gerou esse livro aqui.
né, que é o 10 Estações, né, onde cada uma tem um conto, e aí depois vieram mais 2 livros que são de autoras, né, desse projeto aqui, livros solos, tal, né? Né, como é multifacetado, não é só bifacetado, eu sou terapeuta, né? Desde 2009, eu sou constelador familiar, né? Trabalho com constelação familiar. Então, só, né? Por isso eu faço, só com Sol em Gêmeos para dar conta dessas coisas. Então, e aí, é muito bacana estar aqui hoje para tratar disso, né? Da arte literária, né? Nessa arte terapia, né? E nas empresas ainda, né? Porque inclusive, eu brinco, né? Eu falo que antes, quando a gente precisava falar com a população em geral, a gente precisava ir no domingo na missa, pedir para o padre um espacinho, aí você fala com o povo, né? Hoje não, você precisa ir nas empresas falar com as pessoas, né? Porque a gente está o tempo todo ali, né? Trabalhando, né? Então é isso. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, e aí, assim, eu tenho uma apresentação que aí vai ser passada para vocês, tá? Com os principais tópicos do que eu vou falar aqui. Mas aqui eu vou procurar não usar tanto a apresentação, gosto mais do olho no olho, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é da literatura, do escrever, né? Vamos dizer assim, do escrever como arte. Porque o que que acontece? Ah, um grande problema que quem escreve, né, e quem trabalha, né, para que as pessoas escrevam, enfrenta hoje, uma grande questão é que nós escolarizamos demais a escrita, né? Falo nós, né, enquanto sociedade e tal, é muito comum, e aí vocês me digam, tá? A gente pode fazendo um bate-papo aqui, tá? É, quando eu falo, ó, escreva tal coisa. Nesse escreva tal coisa, para que lado, né, o seu cérebro vai? Para que lado, né, o teu corpo vai e a tua alma, sei lá para onde, mas para que lado? Porque quando te dão um pincel e tinta, né, em geral, você vai para aula de educação artística, vai lá para a arte. Mas se te derem papel e caneta, você vai para onde? Você vai para o relatório, você vai para a prova, você vai para, sabe assim, é para esse lugar que você vai, né? Não é para o lugar, agora eu vou fazer arte, como quando você recebe pincel e tinta, né? Então, e aí o que que acontece? Mesmo na hora de fazer arte pela escrita, a gente fica, ó, aqui. Então, a ideia hoje é que a gente faça um caminho, né, que vá da cabeça ao coração, tá? É essa a ideia, fazer esse trajeto, tá? Da cabeça ao coração. É aí tratando esse escrever como arte, né? E aí, como que a gente transforma isso em um pedacinho de terapia, né? Vamos dizer assim, né? Como que a gente, né, traz esse elemento, né, do fazer arte pela escrita. Então, nesse sentido, né, e aí falando de storytelling propriamente, o que que é storytelling, né? É contar história, né? Basicamente, storytelling é isso, é você tem uma história e você conta essa história. Aí eu vou trazer aqui duas premissas, tá? Duas bem importantes, que eu trago em todo o trabalho que eu faço e trago aqui para vocês também. Primeiro, né, que todas, né, aqui, né, já são todas são escritoras. Eu já parto dessa premissa, que vocês são escritoras, que eu não vou ensinar ninguém a escrever, né? Tem até uma frase aí que é atribuída ao Saramago, eu não sei se é mesmo, né? Sim, na internet aparece lá
como o do Saramago, né? Sabe aquela coisa, apareceu na internet, é verdade, né? Mas eu nunca vi uma entrevista dele, ou se está citado em algum livro, enfim. Mas tem uma frase que é atribuída ao José Saramago, que é: todos são escritores, a diferença é que alguns escrevem e outros não. Seja ou não do Saramago, eu acho que isso é uma verdade, né? É isso mesmo, né? Porque todas aqui, né? Eu sei que são alfabetizadas, né? Todas aqui são estudadas, não importa até que nível, né? E sim, escrevem, né? Vocês são escritoras, né? Então, eu já parto desse princípio. Essa premissa parece uma coisa assim, bobinha, parece uma coisa simples, mas não. Porque o que que acontece? Quando por exemplo, eu estou nas jornadas literárias, aliás, costuma ser a primeira dificuldade, que a pessoa já começa se colocando em dúvida se ela tem ou não a capacidade de escrever. Ela já começa daí. Faz sentido isso que eu estou falando? Não? Faz, né? Já começa colocando, né? Eu escrevo, então, eu escrevo os relatórios, eu escrevo até uma tese de mestrado, eu escrevo, mas, escrever, essa coisa do escrever artístico, como se, e é engraçado, porque muitas vezes a pessoa fala como se o texto, até contando, né, um pouco do mundo editorial para vocês, o texto do autor, ele não chega prontinho para ser publicado, ele passa por toda uma preparação, né? E tem erros ortográficos e tem um monte de coisa, né? Que precisa fazer ajuste, né? Então, só que muitas vezes a pessoa, na hora de escrever, ela fica com aquela ilusão de que é meio que assim, aquela coisa meio quase que uma incorporação, assim, né? Baixou e ali eu escrevo. Não, não é assim. Até se vocês verem assim entrevistas com escritores, escritoras, tem uma coisa que é bem comum, inclusive, né, nesses relatos, que é aquela história, né, de inspiração, do mito da inspiração. Sim, inspiração existe, mas é muito mais transpiração do que inspiração. Porque, sim, tem jeitos, né, então, de contar a história. Então, essa é a primeira premissa que eu convido vocês a embarcarem, né, que é: todas são escritoras, tá? Ninguém aqui vai aprender a escrever. E aí eu convido vocês, na hora que estiverem nas empresas, quiserem trabalhar com histórias escritas, já partam também desse pressuposto, né? Que as pessoas, elas já escrevem, né? E aí tem uma segunda premissa, que é: todas e todos têm história para contar. Todas e todos têm história para contar. Eu tenho certeza que, se eu perguntar para cada uma aqui, todas aqui vão ter uma história para contar. Se eu pedir aqui histórias do café que vocês, né, ou do intervalo agora, né? Você, né, me conta uma história dos 15 minutos que vocês acabaram de ter agora. Vocês vão ter história para contar, né? Nem que seja a história, sei lá, eu fui, né, eu fui até a cozinha, peguei um copo, estava na estante. E aí, lá na estante, tinha também uma taça. Fiquei em dúvida se tomava água na taça ou no copo. E peguei o copo. E aí, levei até o filtro de barro São João. Abri. Percebe? Né? Olha, é uma história, né? Assim, né? Então, todo mundo tem história para contar, né? Então, isso é bem importante, tá? Isso é bem, bem, bem importante. Por quê? O que que acontece? Quando a gente está falando de arte, sabe? Quando a gente está falando de arte, você deixa o artista trabalhar. E no caso da arte literária, né, se você não tiver esses dois pressupostos, você não está considerando a pessoa que está na tua frente artista. Você está considerando aluno. Então aqui eu já estou tirando vocês desse lugar, tá? De aluno e alunas, né, no caso, né? Não, aqui a gente está falando de arte, tá? Beleza. Então, ótimo. Agora, que história, né, que a gente tem para contar? E aí aquela coisa, né? Que
histórias. Então, aí a hora que você admite que você realmente tem história para contar, aí você vai vendo, e aí você vê, nossa, tem mesmo, ó, tem isso, tem aquilo, tá, mas aí bate, mas isso não é nada. Eu fui ali na cozinha e tomei água. Que história que tem aí? Né? Que história que tem aí, né? De repente ali, né, que nem para quem gosta de Clarice Lispector, né? Que, por exemplo, tem um livro da Clarice Lispector que é ela dialogando com a barata ali, né? E, e é isso, né? Com você, na hora que você, quanta coisa passa dentro de você enquanto você vai pegar um copo d'água, né? Quanta coisa você acessa, quanto, né? Então, assim, qual história que a gente conta, né? É, aí, o que que costuma acontecer, né, nessa hora, quando eu pergunto, tá, qual história você tem? Tá, eu sei que você tem história para contar, mas qual história você tem? Aí dá um pânico, né? Ai, meu Deus, né? Porque, eu só tenho histórias sem importância, por exemplo, né? Muito naquela ideia de que biografia é importante é só aquela biografia de quem mudou o mundo, né? Ou de quem mudou o país, não, pô, né? Eu tenho uma filha, provavelmente a minha biografia é importante para ela, sabe assim? Então, né? Então tem isso, né? Então a gente tem histórias e tem histórias importantes para contar, né? Mas, mas qual é a história que a gente realmente vai contar? Né? Esse é o ponto. Por que que, de repente, eu estou aqui no computador e não sai nada? Né? Porque, sendo que eu tenho história para contar. Né? Aí tem alguns pontos. Né? Então, de novo, se segurando muito nessas premissas, de todos são escritores, né? De todo mundo tem história para contar. Tem uma coisa que a gente faz muito, que é esse, como eu falei, que vem muito da escolarização, que é esse pré-julgamento, né? Você tem a ideia do que você quer contar, né? E logo em seguida você já tem o julgamento e o veredito de que a história é ruim, né? Isso acontece muito, né? Então já que ninguém vai se interessar ou coisa desse tipo. Ou aquela coisa de, eu não sei escrever rebuscado, né? Eu só leio livro técnico, coisas desse tipo. Quando não necessariamente a gente precisa escrever rebuscado, né? Então, coisas assim, né? Então, esse pré-julgamento, né, acontece muito. Mas o que está por trás desse pré-julgamento? É que na escrita, então, e isso é diferente, por exemplo, talvez de outras artes que, por exemplo, se alguém pede para a gente cantar, poxa, eu canto super desafinado, mas, sei lá, na festa de final de ano, tal, no meio da família, você vai e se canta desafinado mesmo, você se atreve, sabe assim, parece que em outras artes a gente se atreve um pouco mais. E no caso da escrita, né, em geral, você sempre está conectado com a figura do avaliador. Alguém vai ver a minha redação, alguém vai dar nota para a minha redação, né? Então, a gente precisa sair disso. E aí, tem uma clareza de que, assim, é uma pergunta que eu faço para vocês e que vocês podem repassar. É, quem tem autoridade para avaliar a tua arte literária? Quem tem autoridade para avaliar? Quem? É o, é o cara que escreveu um best-seller? É o pessoal do Prêmio Jabuti? Quem? Quem tem autoridade para avaliar? Alguém arrisca uma resposta? Porque tem resposta. Não é uma pergunta só retórica, não. O leitor. Eu acho que é Exato. O A o gente. leitor, mas é quem escreve também, né? Isso, exatamente. Então, aí eu quero colocar aqui uma particularidade do leitor, porque é isso. Antes de mais nada, você, ó, né, isso, você é artista, sabe aquela coisa, né, do Milton Nascimento? Cantou, né, sem querer saber se quem pagou quis ouvir, né? Então, é isso. Então, primeiro tem essa coisa do artista. Eu faço a minha arte.
Se você vai gostar, se você não vai, é outra história. Mas tem um detalhe que na literatura que é bem interessante. Cada artista tem o seu leitor. Cada artista tem o seu leitor. O meu leitor não é o leitor da Lígia, que não é o da Eva, que não é o da Cristina. Assim, que às vezes pode até ser que ele leia, esse leitor leia todos nós, mas pode ser que ele só leia a Célia e não leia a Rejane, né? Esse leitor, e esse sim, o seu... Então, mas não é qualquer leitor, o seu leitor. Esse tem autoridade. E é que nem eu citei aqui José Saramago. Ah, poxa, eu sou fã do Saramago, então já li, sei lá, uma meia dúzia de livros do Saramago. E aí tem um desses títulos que eu chego para o Saramago e falo, nossa, esse aí, você estava... Onde você estava que você escreveu isso aí? Muito ruim esse negócio. Eu, leitor, fã do Saramago, posso falar. Eu, sabe assim, tem. Aí o Saramago pode até me responder, que se dane você. Eu gostei. Mas tudo bem. E a relação do artista com quem está apreciando a arte, né? Então, isso é bem importante. E aí, o que a gente... para onde a gente vai? E a gente sai do certo e errado, tá? Sai do certo e errado. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, olha só, é uma introdução para trabalhar uma coisa tão simples, que é o storytelling, que é o contar histórias. Mas que sem esse chão, você não vai chegar na arte terapia, né? Você não vai alcançar a arte. Então, e é uma escala mesmo, né? No caso da literatura, né? Talvez em outras artes isso aconteça um pouco mais simultaneamente, eu diria. Mas no caso da literatura, acaba sendo meio que, por conta desse lance que eu falei da escolarização, acaba sendo meio que uma escala mesmo. Primeiro você atinge a arte, depois você vai para a terapia, sabe assim? É um pouco isso, né? Então, primeiro você traz. Aí tá, você trouxe isso, né? Então, a pessoa já sabe assim, quando eu falo já sabe na dúvida, né? Mas tudo bem, tá valendo, né? Ela já sabe que ela é escritora, ela já sabe que ela tem história para contar, né? Só que ela ainda fica meio naquelas, tá? Mas não sei não, tá, vai escrever porque ele tá falando para escrever, mas tá, né? Tipo, aí tem leitor, tá bom. Quem fala que gosta do meu texto, porque gosta de mim, né? Porque gosta do texto, né? Então, aí vem um monte de coisa. Mas aí, se vocês percebem, né, que nesse processo todo, olha como a pessoa, no caso, vocês em relação a mim, mas outras pessoas, né, se vocês forem trabalhar com isso, ela já vem dando elementos para você trabalhar terapeuticamente, né? Olha quantos bloqueios, né? Quantos senões aí que vão surgindo. Mas aí, tirando então o certo e errado, tirando questões ortográficas, gramaticais, até de coerência, de tudo que às vezes a gente aprende até em oficinas literárias, né? De técnica literária, esquece técnica literária, sabe assim, esquece tudo isso. O que acontece? O que realmente é importante no texto? Isso vocês podem reparar também em entrevistas, seja com autores, seja com críticos, enfim. O que realmente é importante? Ninguém avalia um texto falando assim, esse aqui está impecável no português. Não. Geralmente se fala da potência de um texto. Não sei se vocês já viram esse, né? Às vezes em entrevistas, geralmente se fala da potência do texto. Ou seja, a gente está falando da força. Gente, eu vou precisar um segundo para fechar a janela. Eu estava aqui observando, eu falava, ela não vai entrar, não entra, aí entrou. Enfim, potência do texto. Então, o que acontece? Um texto, seja qual for, ele precisa ter força. Força.
né? Tá, mas e agora? Porque até então estava fácil, né? Porque, tá, eu consigo avaliar a gramática, eu consigo avaliar a ortografia, eu consigo avaliar, né, a estrutura do texto, coerência. Como é que eu avalio a força, né, de um texto? Como é que eu avalio a potência de um texto? E aí que está a arte, né? Aí que entra a semelhança da literatura com qualquer outra arte, né? Aquela arte, por exemplo, você olha na parede, vê um quadro e você não entendeu nada daquilo, porque a arte não é para entender mesmo, não tem necessariamente que entender, mas aquilo de algum modo te tocou, né? Tocou. Então, o texto potente, ele faz isso, ele toca, ele toca. Como, né, esse livro mesmo que eu falei da Clarice Lispector, que é a Paixão segundo o GH, né? É, é isso, é uma situação banal, mas pela potência do texto ele pega, né? Ele pega o leitor, né? Então, o que que acontece? Ah, o texto ele precisa ser forte, tá? Ele precisa ter essa potência. Então, como que eu escrevo um texto forte, né? Como que eu escrevo um texto potente? Então, olha só, a gente tem várias histórias aqui para contar, tem um monte, né? Tá aqui, ó. Você imagina que você tem um arquivo aqui que você pode pegar uma, pode pegar outra, né? Só que tem aquelas histórias, pensa o seguinte, tem histórias que você quer contar, tem histórias que você quer contar. Essa é a primeira separação. Você tem várias histórias, mas tem histórias que eu não quero contar. Então, imagina você escrevendo uma história que você não quer contar. Você acha que esse texto vai ser potente? Você acha que esse texto vai ter força? É bem provável que não, né? Se você não quer contar aquela história, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tá, histórias que eu quero contar. Então, sabe, vamos pensar. Vamos pensar na notícia de uma gravidez, né? De uma gravidez desejada, de uma gravidez planejada, né? Ainda que eu espere até o terceiro mês de gestação, né? Mas eu quero contar essa história. E aí, sim, então, dentro desse contexto, né, que eu falo, uma gravidez desejada, planejada, tal, quando você realmente for contar essa história que você quer contar, você vai contar como? Você vai contar, gente, estou grávida. Não, provavelmente não vai ser assim, né? É, dentro desse contexto do desejado, do planejado, né? É, aí depois fala, tô grávida, né? É mais ou menos isso. Percebem a diferença? A força, de uma história e de outra, né? Então, só que aí, né? Então, aqui, olha só que interessante, aqui a gente está no oral, por enquanto, né? E como que eu faço isso virar escrito, né? Como que eu faço, né, isso ir para escrita? Né? Mas é possível, mas o começo é esse, né? O começo é essa cena. Então, percebe? Isso é uma história que tem força, é uma história que você quer contar, né? Então, agora tem aquelas histórias que não necessariamente você quer contar, né? Não quer dizer que você seja uma história que você não queira contar, mas também não necessariamente você quer contar. Mas é uma história que você precisa contar, né? Aí a gente pode ir para o inverso da gravidez. A gente pode ir para a notícia do falecimento de alguém querido, de alguém da família, de alguém importante, enfim. É uma história que às vezes, você nem quer contar essa história, mas você precisa contar essa história. E aí, para contar essa história, você, provavelmente, antes de mais nada, você vai se conectar com o interlocutor, né? E aí você vai contar de uma maneira, assim, de uma maneira que vai ter força.
Porque você vai contar, talvez você conte chorando, talvez você conte num jeito assim de já segurando a pessoa para a pessoa não cair, né? Ou seja, tem força nessa história, né? Tem muita força. Então, e aí, qual que é aquela história que é potência garantida? É aquela história que você quer e precisa contar, que junte os dois elementos. Eu quero e eu preciso contar essa história. E como que isso se dá na vida da gente? Aqui eu dei dois exemplos, né, de coisas, né, que acontecem, né, na vida da gente, morte e vida, né? Mas no dia a dia, a gente vive com coisas assim. Sabe assim, mesmo quando... Exemplo que eu dei. Fui na cozinha tomar um copo d'água, né? Tive um insight. Gente, eu preciso contar para alguém esse insight que eu tive. Eu preciso falar, né? Não é isso? Olha só a força. E aí você vai ligar, sei lá, para alguém que é da tua confiança, que, sei lá, que tem os mesmos gostos. Fala, você não sabe o insight que eu tive. Pá, e vai. É isso, tá? É isso. Certo? Tudo bem até aqui? Eu vou contar uma. Vou contar. Opa! Conta. Quem já tomou suco de cagaita? Suco de? Cagaita. Não, Nem nem faço, sei. né? Não faço ideia. Não, é uma fruta do cerrado. Eu fui lanchar, meu marido tinha feito um suco desse, porque ele achou essa fruta em algum lugar. Olha isso, que história! Totalmente, ela é nativa do cerrado e assim, dificílima de achar. E é gostosa? Olha, Ela é um sabor assim muito delicado, sabe? Não tem nenhuma fruta que se pareça, mas ela é diferente. Lígia, você conhece? Chama cagaita. Olha isso. Adorei a história. Eu quis contar, contei potência. Pronto. E, e tem potência, hein? Porque deixou a gente, todo mundo aqui curioso em saber, né? Qual é o sabor da cagaita agora. então, olha só que interessante, né? Então, primeiro, eu quero contar essa história. Não, eu quero, né? Não, e eu preciso contar, porque, veja, eu, pelo menos aqui, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em cagaita, nem, né? Então, quer dizer, tem um lance também isso é interessante, olha só, é um elemento que é bem interessante na hora do escrever, que traz força também, que traz potência. Eu, o que eu escrevo, só eu escrevo. Então, eu estou aqui para partilhar uma coisa que, se eu não partilhar, você não vai saber. Sabe assim, né? Isso traz uma potência, né, grande, né, na hora de fazer o texto, tá? Então, é bem interessante. Aí, olha só que interessante. Então, muito legal esse exemplo, porque vocês viram, né? É algo assim, corriqueiro, é um suco. Se a gente for ver, é um suco, né? Mas aí que entra o lance, né? Do como eu conto essa história, né? Qual o jeito de eu contar essa história, né? E aí, como que eu conto essa história escrevendo? Por onde você começaria, Rejane, contando essa história escrevendo? Eu começaria descrevendo, instigando a curiosidade pelo sabor, porque é uma coisa que Como? ele conhece, então, assim, levar o leitor a tentar sentir esse sabor, decifrar esse sabor. Vai, uma frase. Deixa eu ver. Nossa, agora. É assim. É tipo alguma coisa nesse sentido, cagaita, que gosto tem, né? Alguma coisa nesse sentido, que sabor tem, que gosto tem. E aí,
Não sei, ainda tem que formular, mas mais ou menos nesse sentido, assim, E de... eu acho que do jeito que ela começou a contar a história, já me cativou, pelo menos, que ela falou, alguém aqui tomou suco de cagaita? Falei, suco do quê? Já pegou minha atenção aí, entendeu? Eu achei que ela Então, falou na introdução. é isso. Perfeito, Gabi. Porque eu ia trazer esse ponto. O que que acontece? Por que que eu pedi para a Rejane, né? Tá, escreve, como se fosse escrever. Porque, que nem eu falei da notícia da gravidez, ou mesmo na notícia do falecimento, quando a gente está no oral, no corpo, tal, é mais fácil, né? Não, que não vou dizer mais, é que eu não quero generalizar, porque tem gente que gostaria muito que o mundo fosse feito por escrito, né? Mas, mas em geral, sim, né? Mas falar é isso, falar a gente fala a todo momento, né? Escrever não, né? E aí, olha só, é esse o ponto que a Gabi trouxe. A Rejane, ela já cativou de cara. Não, eu tenho uma história, gente, eu tenho uma história. Então, escrever não é diferente. Escrever não é diferente. Eu lembro uma vez que eu fiz uma live no Instagram, era uma live que eu estava divulgando uma jornada literária, tal, era uma jornada com homens, tal. E aí, né, eu, eu propus, né, ali na hora, na live, né, sabe aquela coisa bem Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, né, de fazer um exercício ali na live, quem quisesse, né, falar, ó, não sei escrever, mas eu, né, não tem como, tal. Aí eu falei, não, vamos fazer um exercício. Aí teve uma pessoa que entrou para fazer o exercício, né, e ele falou, não, eu não consigo escrever, eu nunca consegui escrever, eu não consigo, nananana. Tá, mas aí, então, pressuposto, não, você tem história para contar. Você tem história. Tá, me conta aí, me conta uma história. Aí ele até que ele começou a contar a história. Aí ele começava a contar e interrompia. Para, agora escreve o que você falou. Aí ele continuava, para, escreve. E é isso, e ele foi escrevendo. Quando ele veio, ele estava escrevendo, né? Então, não é diferente. Mas o que que acontece, né? A gente pode começar a escrever, é isso, do jeito que a gente falaria mesmo. Depois, porque o que que eu... Tem uma coisa na arte literária que eu acho muito legal, que, assim, eu não sei como são outras artes, né? Não sou... Sou multifacetado, mas não sou multiartista. É, que, assim, eu acho que a arte literária talvez seja uma das poucas artes que dá a oportunidade para você trabalhar de uma maneira, assim, igual, meio que igual, assim, tanto a cabeça quanto o coração, sabe? Assim, o mental e o emocional. Porque o que que acontece? Essa primeira escrita, ela sai despretensiosa, sai do jeito que tiver que sair, sai do jeito que você fala, sai com a emoção que tiver que sair. Depois, a gente vai ajeitar tudo isso. Sabe? Aí você coloca as vírgulas no lugar, aí você, né, troca palavras, aí você ajeita tudo, né? Aí é mental mesmo, né? Eu falo que muitas vezes é uma escultura que você faz no formato e tal, e você vai ali, às vezes, né, só detalhando depois, tá? Então é isso, né? Na hora de escrever, você vem com esse fogo, né? Vem com esse fogo. Então, quando a gente fala de storytelling, né, ou seja, dessa forma de contar, vamos pensar um adjetivo aqui que eu acho que é bem importante. Então, é a arte de contar histórias, mas que histórias? Histórias que conectem. Esse é o grande barato. É a conexão, né? Você tem que conectar, né? Então, a conexão começa nessa potência, né? A história, a história é potente. Aí, o jeito que você vai contar, aí que pode fazer com que o leitor sinta ou não essa potência, né? E aí, assim, o storytelling, ele tem 4 elementos, tá?
Esses elementos, eles inclusive estão no material que vocês vão receber, tá? Mas eles têm 4 elementos, assim, básicos. O primeiro, então, é a mensagem, né? Então, eu tenho uma mensagem para passar. Suco de cagaita existe e é bom, né? Esse é o primeiro elemento. Então, a mensagem. Você tem uma mensagem para passar. Então, por exemplo, não tem muito aquela coisa do eu não sei exatamente o que eu quero falar. Não, você sabe sim. Isso, senão nem começa. Você não sabe qual a mensagem, você nem começa, tá? Enquanto você não tiver a tal da mensagem. Essa mensagem, ela se passa em um ambiente, em um contexto, e esse é o segundo elemento, esse ambiente, né? Meu marido trouxe, meu marido descobriu, meu marido, né? É lá do Cerrado, percebe? Né? A história, ela se passa, né? Em algum lugar, né? É... Personagem, né? Alguém vivencia essa história. E quando eu falo personagem pode ser uma samambaia, tá? Eu sempre digo o seguinte, na literatura, todos os objetos são humanos. Todos os objetos são humanos. Você pode dar vida a tudo. E, na verdade, tudo tem vida, né? A gente, de fato, né? Como artista, a gente é Deus, a gente é deusa, né? Você está criando ali, né? É criação. Então, assim, se o meu livro, né? Sei lá, aqui eu estou olhando a cortina. Se a minha cortina quiser falar, ela vai falar. Ué, entendeu? Então, e ela vai falar como uma cortina? Não, ela vai falar como humano. Então, tudo, né? Então, tudo é personagem. Então, alguém vivencia essa história, né? No caso, aqui, a Rejane, né? E olha só que interessante, e aí o ponto que às vezes a gente acaba esquecendo, que é o quarto elemento, né? Então, né, falei de mensagem, do ambiente, personagem e conflito. O conflito a gente pode chamar de trama, a gente pode ter uma outra palavra que eu gosto aí, quando fala de conflito, para a gente não pensar, porque a gente às vezes confunde muito conflito com confronto, é complexidade. Porque quando a gente, veja, olha o que eu estou falando, né? Personagem, qualquer personagem, mesmo que seja cortina, ela é humana. A personagem sempre tem essa carga de humanidade. E humanos são complexos. Só não é complexo a princesa da Disney e o príncipe encantado. De resto, é tudo complexo, gente. Então, então essa complexidade, esse conflito. Então, veja bem, Cagaita. O nome já é meio estranho, né? E está me lembrando mais banheiro do que né? Será que é bom esse suco? Gente, será que eu experimento? Ah, não sei. E se eu morrer, a hora que eu tomar? E se eu passar mal? Percebe? São conflitos que eu posso trazer para a história antes de... Ai, gente, mas é uma delícia! É uma delícia. Eu estou indo amanhã para o Cerrado para buscar, né? Vou fazer estoque de cacaeta aqui em casa. Na verdade, eu plantei uma árvore no quintal. Eu nem sei se dá em árvore, mas enfim. Mas é isso. Então, tem esses 4 elementos, tá? Então, olha só até onde a gente caminhou, né? Até aqui. Então, ó, todas são escritoras, todas têm história para contar, né? Só que essa história não é uma história qualquer, é uma história que tem força, né? Nesse caminho até aqui, né? A pessoa já mostrou um monte de coisa que ela precisa trabalhar de bloqueios e pré-julgamentos e não sei o que, né? Essa história, ela precisa conectar, né? Então,
veja, eu posso aqui estar falando de uma história bem engraçada, né? Que nem contar piada, né? Contar piada, né? Tem gente que tem as manhas de contar piada. Eu sempre falo, por exemplo, eu tenho a manha de inventar piada, agora de contar piada nem tanto. Ah, porque é isso, né? O contar piada, o que que é? Você tem uma história engraçada. E aí eu posso estar aqui escrevendo uma história que é super engraçada. E eu morro de dar risada enquanto eu estou escrevendo essa história engraçada, né? Só que não basta. Eu preciso conectar com o meu leitor. Eu dou risada enquanto eu estou escrevendo, mas eu quero que ele ria junto comigo. Ou se for uma história triste, eu quero que ele chore comigo. E aí, né? Como é que faz? Né? Como que faz um negócio desse? Tá? E aí, o primeiro ponto são esses elementos, né? Esses elementos, eles precisam necessariamente estar presentes, né? Então, mensagem, ambiente, personagem, conflito. Ok. Aí, até aqui, aí a gente começa a entrar, né? Então, nesse universo aí de realmente criar essa história, né? Conectiva. E aí a gente começa, então, a entrar aquilo que eu falei, até aqui a gente entrou na arte. Opa, já sabemos que estamos fazendo arte literária. Agora a gente começa a entrar na terapia. Porque quando eu falo de conexão, como é que eu vou me conectar com o senhor leitor se eu não conecto comigo mesmo? Aí que entra o... né? Então, primeira conexão é interna, né? O primeiro olhar é interno. Então, aí na arte terapia, aí vem esse convite, né? Do olhar para dentro. Então, uma coisa que eu sempre faço, né? Quando eu estou trabalhando em oficina literária, por exemplo, eu nunca começo com exercício. Nunca começo com exercício. Porque antes, e aí entra o meu lado terapeuta, né? Que eu falo, né? Seja em qual papel que eu esteja exercendo, eu nunca deixo de ser, né? O que eu sou, né? Então, né? Tá todo mundo junto trabalhando, né? Ah, então, assim, cabe toda essa preparação, e aí cada um pode preparar da sua maneira, né? Tem gente que trabalha, né? Com um momento de meditação, mas não importa muito, né? A maneira, porque daí cada um no seu estilo. Mas é bem importante ter esse momento em que você realmente traga a pessoa a ela, sabe, ir chegando, perdendo, né? Vai perdendo o medo, vai soltando, de modo que, pá, agora a gente vai começar e a gente vai começar olhando para dentro, tá? Então, é isso. A gente começa olhando para dentro. E aí, porque é daqui que vão sair as histórias, né? Não é ela... Porque o que que acontece? Quando a gente vai inventar uma história, né? Por exemplo, já escrevi muitas histórias, às vezes, assim, sentado, às vezes, em aeroporto, rodoviária, bar, sabe assim, que você olha, você vê um movimento e fala, nossa, isso dá uma história. E pá, né? Eu já fiz muito isso. Mas é importante ter a clareza que mesmo que você tenha como base um acontecimento externo, né? Por exemplo, né? Meu marido trouxe suco de cagaita, né? É um elemento externo, mas é sempre sobre mim, né? É sempre sobre mim. É sempre sobre se eu gostei ou não do suco, né? É isso. Né? Então, esse olhar para dentro, né? Se você percebesse isso que acontece, tá? Tá, ok. Aí, esse é aquele momento, então, que a gente começa a se preparar para escrever, tá? Mas antes de entrar na escrita propriamente, né? Eu quero trazer aqui alguns elementos, né, que vocês com certeza, né, conhecem do tempo da redação na escola, né? Mas o que eu acho que é interessante trazer,
né? Assim, um olhar para isso, que é a estrutura do texto, né? O que a gente aprende na escola? Que todo texto tem começo, meio e fim. Sim, todo texto tem começo, meio e fim. Nem que ele tenha duas linhas. Ele tem começo, meio e fim, tá? Então, ter essa estrutura é bem importante. Só que aí, a gente, quando lembra, daí, de novo, a questão da escolarização, né? A gente acaba indo para dois extremos, né? Ou a gente vai para o era uma vez, lá, 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 e viveram felizes para sempre. Ou a gente está nesse lugar, ou a gente vai para aquele outro lugar, que é o que a gente aprende sobre dissertação. Primeiro eu faço a introdução, depois eu desenvolvo o tema e depois eu faço a conclusão. Então, eu quero convidar vocês a saírem desses dois lugares, tá? E caminhar com mais liberdade, porque, né, na minha opinião, não existe criatividade sem liberdade, tá? Então, é isso. Então, liberar, né? Libera isso aí, né? E vamos pensar o começo, meio e fim de uma outra maneira. O começo de um texto, imagina que o escritor, a escritora, sejam guias de museu, tá? Guia de museu. O que acontece, né? Imagina que você chegou no Louvre. E aí você chegou no Louvre porque você quer ver a Mona Lisa, né? Você não está nem aí para o que tem no Louvre. Você nem gosta de arte, para falar a verdade. Você só quer voltar, né, para o Brasil dizendo eu vi a Mona Lisa. É a única coisa que você quer, né? Mas você entra e dá de cara com um pentelho lá de um guia, né? Que vai querer te levar para tudo até chegar na tal da Mona Lisa, né? O papel do escritor, da escritora, é mais ou menos esse. O que acontece? Diferente do músico, por exemplo, que ele está em cima do palco e ele está olhando ali para o seu público, e aí você está vendo ali, né? Sabe, o cara já comprou, né? Já comprou a tua música, já te escuta no Spotify, já não sei o quê, né? Eu ia falar comprar o disco, mas aí eu falei, não vou falar de comprar disco não, né? Coisa de... Não, Spotify, né? Vamos modernizar, né? Então, mas assim, e aí você está olhando o público, você está vendo a reação do público, né? Você está vendo aplauso, você está vendo cara feia, você tá vendo. No caso do escritor, não, né? Você não está vendo o teu público, né? É como se você, quase como se você escrevesse para ninguém, né? Sabe aquela coisa do é todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. Então, e é isso. Então, você está ali na porta do museu esperando o turista chegar. E o turista ele vai chegar e você não sabe se é um turista, por exemplo, que ele tem pós-doc, né, em História da Arte. Ou se é um turista que é isso, ele está ali, caiu de paraquedas, estou aqui, né, eu fiquei sabendo que a Mona Lisa está aí dentro. E, às vezes, esses dois turistas, aliás, estão no mesmo grupo, né? O que tem pós-doc né, em História da Arte e o que está lá, né, de paraquedas. E você guia, você vai contar uma história só, você não vai fazer uma história personalizada para cada turista, né? Então, o que acontece? O que o guia de turismo faz? Ele direciona o seu olhar. Ele que direciona, ó, agora você vai olhar para cá. Agora você vai olhar para lá. Lembra da história do copo, lá da tomar água na cozinha? Eu poderia ter ido lá na cozinha, pego um copo e ponto. Não, mas aí, ó, olha, tem uma taça também. Eu poderia ir lá, não falar, aí peguei água e bebi. Não, olha, o filtro é de barro, São João. Você percebe? Eu estou direcionando o teu olhar. Para onde eu quero que você olhe, né? E o contexto, e aí a cozinha, né? Isso é o legal da literatura, porque o leitor tem liberdade para inventar junto com o artista, né? Então, a cozinha, você pode imaginar a cozinha do jeito que você quiser, mas você vai olhar
para onde eu mando você olhar. E aí, o que que acontece? Então, eu cheguei no museu. Aí, como que esse guia vai te receber? Oi, tudo bem? Pô, que saco, né? Que chatice. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a escrever um texto, você precisa ter uma postura firme. Sabe o chegar chegando? Chegar chegando. Chegar chegando. Que nem, então, a história do suco. Tá, você chega instigando. Você chega, né? Tá, então, muitas vezes, né? É isso, né? Tá, como é que eu chego já, né? Muitas vezes é com uma ação. Isso que eu estou falando já é um pouco mais de técnica, né? Mas muitas vezes é uma ação, é já descrevendo uma ação, né? Logo de cara, né? Em vez de começar com, era uma vez, não, já chega com uma ação pronta, né? Tá, beleza. Então você chega, né? Já jogando para cima, você chega jogando para o alto, né? Você já chega, né? Com essa postura, cheguei. No meio do texto, no meio do texto é a parte mais difícil. Por quê? Porque você precisa manter a coerência. A palavra-chave aí é coerência. Você tem que, pô, você se nivelou em cima, você vai ter que manter o nível. E no fim, você vai fazer o quê? Uma entrega, né? Você vai entregar, né, aquilo que você se propôs. E o que que você se propôs? A tal da mensagem. Lembra da mensagem? Passou a mensagem? Né? O leitor chorou com você, do jeito que você estava planejando, né? Conectou, tá? Beleza, aí você encerra. E aí não importa como você encerra, não quer dizer que você tem que encerrar com desfecho, todo bonitinho e tal. Não, você encerra do jeito que você quiser, mas a entrega precisa ser feita, tá? Então vamos guardando tudo isso que vocês vão exercitar daqui a pouco, tá? E aí, ah, dito tudo isso, antes da gente ir para o exercício, estou parecendo o da Atena, né? Jogando o crime só para o próximo, pro próximo bloco. É, eu quero falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, falo muito rapidamente porque é um tema que daria para a gente fazer. Aliás, Gabi, dá para fazer um workshop só disso, que é Jornada do Herói. Vamos Vocês conhecem organizar. Jornada? Vocês conhecem Jornada do Herói? Né? Os 12 passos e tal. É um jogo? Oi? É um jogo esse Jornada do Herói? Então, tem também, né? Na verdade, assim, tem o Joseph Campbell, né? Ele tem um livro, né? O Joseph Campbell, que, né, um mega especialista em mitos, né? E ele tem um livro chamado O Herói das Mil Faces, de Mil Faces. E ah, depois tem um cara chamado Christopher Vogler, né? Que é um roteirista lá da Disney, né? E ele pegou esse livro, né, do, do Campbell e transformou numa espécie de manual para roteiristas de Hollywood, né? E nesse manual, então, tem 12 passos, né, da jornada do herói. No material que vai para vocês, eu coloquei quais são esses 12 passos, mas, assim, jornada do herói, para quem não conhece, assim, uma gulgada, você já tem um monte de informação, tá? Mas o que que acontece? Então, isso que eu falei de começo, meio e fim, né? Então, é isso, né? De essa postura, a coerência e a entrega. Mas aí, se a gente esmiuçar mais isso, aí eu vou compartilhar aqui com vocês, para ficar agora aqui um pouco mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Tá? Então, olha só, né? Na jornada do herói, então são 12 passos,
certo? Ah, o primeiro é o mundo comum. Mundo comum nada mais é do que o herói ali na sua rotina, tá? Ele está ali na sua rotina, seguindo sua vida tranquilamente, e aí vem o chamado à aventura, tá? Então imagina que, né, o herói está lá tranquilo, e ele está num momento assim que ele não, sei lá, ele está a fim de descansar, sei, ele não está a fim de pegar nenhum trabalho agora, né? Sei lá, vamos supor que nem os filmes de espião, ele é matador profissional. Ele não está a fim de matar ninguém agora, estou a fim de descansar. Mas aí, né, chega, né, um comunicado, tal, uma carta, né, dizendo, né, ó, você tem uma missão, você tem que ir lá e fazer esse serviço aqui. Aí esse é o chamado aventura. Só que aí, o que que ele pensa? Fala, nossa, que legal, chegou esse serviço, né? Não, fala, não, cara, pô, agora que eu tô aqui na praia, vem me chegar serviço. Tô afim não, né? Primeira, né? Ele dá essa recuada. E aí, até que vem o encontro com o mentor. O encontro com o mentor pode ser, de fato, uma pessoa, né? Um mentor propriamente, mas às vezes pode ser simplesmente o seguinte: na mesma caixa de correio em que ele tirou, né, ali esse chamado à aventura, essa carta falando da missão, chegou também, só que ele abriu isso depois, o boleto, a fatura do cartão de crédito dele, e ele viu quanto ele gastou naquele mês. Ele falou, putz, vou ter que aceitar esse trabalho. Então, Edgar, percebem? Oi, quem me eu chamou? acho que eu acho que eu desliguei um pouco, eu não entendi como é que entrou a jornada do herói nessa história. Ela explica o começo, meio e fim, é isso? Isso. Agora, eu estou esmiuçando esse começo, meio e fim. Então, eu falei, né, eu trouxe, né, no começo, então a gente chega com postura. Tá, beleza, cheguei chegando. Só que aí eu cheguei chegando com essa consciência de que, tá, o meu herói, o meu personagem, né, que é um dos elementos do storytelling, então ele tem ali uma rotina, né? Ele tem uma aventura que ele vai ser chamado. Então, quer dizer, olha só, eu já trago isso, né? Só que assim, aí fica aquela coisa tão simplesinha. Ah, chegou a aventura e eu fui. A gente não é assim, gente. A gente vacila toda hora, o tempo todo, né? Então, esse vacilo, ele precisa estar presente. Só que daí tem algo que empurra, que é o encontro com o mentor. E aí eu estou trazendo esse lance, esse exemplo, né, do boleto, né, da fatura que chega, para também tirar essa coisa do é um mentor, um ser, né, um ancião que falou, não, é isso, né, a gente passa por isso toda hora. Não queria, mas, pô, chegou o boleto, vou ter que ir. Não é isso? Né? Então isso, essa estrutura é a estrutura de um começo. O começo de uma história, tá? E aí, olha só, aí a gente vai para o meio. Esses nomes aqui são os nomes né, são esses 12 passos, né, que o Vogler traz, tá? Então, ele vai para a travessia do primeiro limiar. O que é essa travessia? Tá, então eu vou ter que ir trabalhar. Pego lá meu carro e vou embora. Então, aí eu começo a desenvolver essa história, né? E aí que eu trago o lance da coerência, né? Então, veja, pô, então eu criei todo esse clima no começo. Aí, aqui eu não posso baixar o nível, tá? Peguei o carro, e aí peguei a estrada esburacada, tal. E aí, essa aproximação da caverna, o que que é? Até que eu vou chegando próximo do lugar onde está o alvo da pessoa lá que eu tenho a missão de eliminar, né? Então, tô me aproximando. Então, nessa aproximação, o que que acontece? O que que acontece quando a gente tem algo importante para fazer? Porque, veja, a gente, na primeira parte, a gente já deu importância, né? A gente já trouxe uma importância. Se eu tenho algo importante para fazer, que é realmente importante,
eu sempre vou ter uma certa tensão, sabe? Se a gente pegar entrevistas com atores e atrizes que são, né, super renomados e tal, eles sempre vão falar do frio da barriga que dá até hoje, né? Na hora de subir no palco. Então, não é assim, né? Ah, então agora o meu herói foi para a travessia, ele está chegando perto e está tudo bem. Não, ele está chegando perto e dá aquela... Ai, 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 por que que eu vim? Por que que eu vim? Eu podia pagar só o mínimo do cartão, né? Não precisava fazer isso. Eu podia, né? Sabe, assim, coisas do gênero. Eu parcelava a fatura, por que que eu vim aqui? Né? E assim, olha só, aí ele tá, né, nessa jornada, então ele passa por, né? Passa por provas, aí ele tem aliados no caminho, porque de repente na estrada furou o pneu, mas apareceu um mecânico, aí ajudou, e aí ele seguiu. Só que lá, a hora que ele está chegando, tem um espião do cara que ele vai eliminar, e aí tenta matar ele, e ele escapa, tal. Então é isso, são, né, os nossos caminhos não são assim simples assim, né? A gente passa por isso todo santo dia, né? Quem tem casa, quem tem filho, sabe o que é isso. Né? E, né, aqui, encerrando essa parte do meio, ele passa por uma aprovação. Sabe aquele momento do filme em que é o momento da luta? Né, o herói encontrou com o anti-herói e eles vão para a briga? Eles vão sair na porrada? Né? É essa aprovação, é a luta. É aquela hora que você torce, né, para o herói ganhar, ou não, né? Mas enfim, né? Mas, né, é aquele momento da luta, né? Você está ali cumprindo o seu trabalho. No caso aqui, ele é aquele momento em que ele vai realmente fazer o serviço, né? Que ele foi fazer. Beleza, esse é o meio. E aí, você vai para o final. Ganhou a luta. E aí, aqui tem um elemento na recompensa. O que é essa recompensa? Né? Que aqui, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo bem assim, bem arroz com feijão, né? Que a gente vê toda hora no cinema e tal. Mas vamos pensar num texto mais intimista, né? Quando você vai para uma jornada, você tem uma missão, você tem dificuldades ao longo dessa, né, do caminho para essa missão, aí você cumpre essa missão. No momento que você cumpriu essa missão, você tem um ganho com aquilo, né? Nem que seja um ganho de experiência, de maturidade, de você estar transformado, né? Você se transforma, então você traz isso, né? Aí, então, aqui você começa a apresentar, né, o teu herói nesse aspecto, né? Olha só, né? Aqui você começa a concluir a tua mensagem. Ó, ele fez aquilo e deu nisso. Olha só. E aí você começa a fazer o caminho de volta. Você vai voltar para casa. Só que aí você vai voltar transformado. Então, essa jornada é também uma jornada de autotransformação, tá? Porque a gente tem o autoconhecimento e tem a autotransformação. Então, você está voltando para casa, só que, sabe aquele momento no filme que teve a luta, aí o herói comemorou, nananã, aí, de repente, o vilão que estava ali, parecia morto, ele abre o olho, ou então surge do nada. E aí tem luta de novo. Então, tudo isso é bem planejadinho, viu, gente? E é interessante que vocês podem pegar o filme que for, não importa se a gente está falando de uma ação ou se está falando de um romance, vai sempre ter esses elementos, né? Então, a ressurreição, então, retorna à luta, vai lutar de novo, só que daí ele está mais forte, ele já está transformado, ele já está com, sabe assim, com tudo que essa jornada proporcionou. E aí ele, né, ele tem essa ressurreição, ele, né, ele elimina definitivamente a questão, o problema, ele cumpre definitivamente a missão. E aí ele, de fato, retorna, o retorno do Elixir, né, dessa recompensa, ele retorna para o mundo comum dele.
só que não da mesma forma. É aquela cena, sabe aquela cena nos filmes em que o filme já terminou, né? Meio que assim, você já sabe quem casou com quem, você já sabe quem morreu, você já sabe tudo. E aí tem uma última cena do cara na praia, sabe assim? Né? E aí passa os créditos. É isso, retornou, só que retornou transformado, tá? Né? Então, eu passei aqui muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia do quanto é possível explorar uma coisa tão coisinha assim que é o storytelling, né? O quanto dá para você... Porque cada elemento desse, por exemplo, da jornada do herói, cada elemento desse pode ser um encontro que você faça, né? Sabe assim? Né? Então, tem um elemento por mês, assim, dá para ficar o ano inteiro. Né? Então, é tudo isso, né? Na hora de contar histórias, né? Do como você conta essa história. Mas eu já falei demais, né, gente? Vamos contar a história agora? Vocês estão preparadas? Porque, mas eu pergunto, essa sim é uma pergunta retórica, porque o exercício vai ser do mesmo jeito, né? Tanto preparado ou não. Mas estão com o Word aí, ou com caderno. Tá, beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Eu me apresentei, né, aqui, né, na hora que eu cheguei, me apresentei, falei um pouquinho de mim só, nem falei muito e tal, né, mas enfim, né, me apresentei. Mas eu não pedi para que vocês se apresentassem, né, porque, eu quero que vocês se apresentem por escrito, né, lógico. Tá? Então, só que é o seguinte, né? Tem alguns pontos aí, né? Alguns requisitos a serem cumpridos, tá bom? Então, vamos lá. Esse texto é um texto que, primeiro, ele tem um limite de tamanho, tá? É um texto de 800, não é nem um limite, é basicamente assim, é uma média. Eu não quero que vocês fiquem muito abaixo disso, mas também não é para ficar muito acima, tá mais ou menos ali. Um texto de aproximadamente 800 caracteres, né? No Word, isso dá aproximadamente umas 10 linhas. Quem tiver aí com caderno universitário, né? É a folha inteira do caderno, tá? Mais ou menos isso, tá? Não vale fazer letra enorme, tá? Vamos lá. Então, tá? Se for caderno, brochura, sei lá, né? Se for menor, tal, duas folhas, mas enfim, pensa no caderno universitário, a folha inteira, ou, né, mais ou menos, né? No Word dá para contar os caracteres, 800 caracteres, que dá mais ou menos umas 10 linhas, tá? Então, esse é o tamanho do texto. E aí, como eu disse, vocês vão se apresentar. Agora, qual é o detalhe aí da história, né? Desse negócio? Quando a gente vai se apresentar, o que a gente está acostumado a fazer? Como eu fiz aqui, né? Eu sou Edgar, falei, eu sou geminiano, né? Então, multifacetado, e eu trabalhei com gestão pública há um tempo, aí eu virei escritor, editor, sou terapeuta também, daí no meio aqui da conversa falei até que tenho uma filha, enfim, né? A gente geralmente, o que a gente costuma fazer nas nossas apresentações? A gente faz uma descrição de papéis, não é isso? A gente costuma descrever os nossos papéis. Pois bem, então, eu quero que isso vocês eliminem, né? Eliminem. A ideia aqui é outra. Eu quero que vocês se apresentem, mas nesse texto de 800 caracteres tem que estar a essência de vocês. Essência. Qual é a tua essência? Então, é aquela história. De repente,
né? Tudo bem, pode até ser que você seja a sua profissão. Pode ser, claro que pode, né? Mas, por exemplo, é aquela história, né? De alguém, né? Tem uma pessoa que, por exemplo, é uma professora, né? Um professor, né? Mas não necessariamente a essência daquela pessoa ser professor, professora e tal, né? Na universidade a gente vê muito isso. Enquanto tem pessoas que às vezes nem exercem o cargo de professor e é educador na essência, né? Então, qual é a tua essência? Qual é a tua essência? Isso tem que estar presente aí, certo? Essência, né? Aí tá, esse é um ponto. A essência tem que estar aí. Depois, você vai ver o que você escreveu, e aí tem uma outra tarefinha que parece besta, mas não é. Você precisa se reconhecer no texto. Você precisa ler esse texto e falar: essa sou eu. Porque sabe aquela coisa assim? Porque, tá, se eu estou me apresentando no estilo de escrever os papéis, aí eu estou falando isso, estou falando aquilo, estou falando não sei o que e tal, mas eu não existo, por exemplo, eu não existo sem café. E às vezes eu não descrevi isso, né, naquela história dos papéis, né? Então, sabe assim, sabe aquelas coisas que só quem está ali do teu lado o tempo todo sabe? E aquelas coisas que às vezes nem quem está ali do teu lado o tempo todo sabe? Isso é essência. Isso é essência. Então, quem é você, né? Então, agora, como que vocês vão conseguir escrever esse texto? Precisa olhar para dentro, né? E aí vocês vão ver coisas na essência de vocês que talvez vocês fiquem assim, ai, será que eu quero contar isso mesmo? Ai, não sei. Então, aí o meu convite aqui é conta, né? Conta, né? Conta, né? Se apresenta, né? É um convite, até é um convite a uma nudez, né? Não uma nudez completa, mas um pouco de nudez aqui, né? Essência, né? E aí você se reconhecer nesse texto. Aí, um outro elemento aqui né, para fazer esse texto vocês é uma prosa, tá? Então não é poesia, tá? É prosa, então texto corrido. E vocês podem escrever nesse texto corrido da maneira que vocês quiserem, tá? Não precisa falar, eu sou Maria, né? Nasci em tal lugar, piriri, parará, biriri, nada disso, né? Não, escreve do jeito que você quiser. Inclusive, pode inventar. Olha que barato, né? Se você quiser ser sei lá, uma cachorrinha, pode ser. Se quiser, não importa, né? Aí o barato do fazer arte na literatura, porque aqui tem uma regra bem importante, né? Que é diferente do escrever na escola. Se você não sabe, sabe o que você faz? Inventa, filha, inventa. Não sabe, inventa. Mas o importante é isso. Porque de repente, que nem eu tive, né, na semana passada, né? Eu fiz esse exercício na semana passada, foi muito legal. Que um rapaz, ele se descreveu como uma estrela, né? Dentro de uma constelação. Porque o sobrenome dele é Leite, que está na Via Láctea. Assim. Então, enfim. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Considerações? Nada? Então, tá bom. 10 minutos, tá? Agora são 5h36, 37 agora no meu, 5h47. Tá bom? Então, valendo. Se precisarem de ajuda, estou por aqui. Vou só fechar a câmera, mas estou aqui. Vamos voltando. Se não terminou, não faz mal, não tem problema. Pode ficar incompleto, tá tudo bem.
Não tem certo e errado. Isso também faz parte do processo, quando a gente está falando de arte-terapia, não terminar o texto. Tá bom? Gabi, você está aí, Gabi? Claro, Então tá bom. acompanhando Então, aqui. quem gostaria de começar a se apresentar, por favor? Vamos lá, Lígia. Bom, vou ler sem fazer nenhuma introdução, nenhum preâmbulo, porque senão vou me defender. Já chega chegando. Já chega. O papel está em branco. Aliás, é um rolo de papel layout de 50 metros. E eu preciso desenrolar, inventar, contar uma história. Mas, na verdade, ela já está escrita em tinta transparente, como os códigos e bilhetes dos espiões. O rolo foi aberto aleatoriamente. A minha casa, as cachoeiras, o pé de jabuticaba agora estão no espelho retrovisor do caminhão. A estrada é longa, perigosa, cheia de curvas, aclives e declives. São 4h30 da manhã, faz muito frio, e eu estou com sono, assustada. E na carroceria do caminhão tem uma árvore arrancada da montanha. Sua seiva escorre pelo caminho. Muito bom, Lígia. Deu tempo de fazer até aí. Uhum. Muito legal. E aí vamos lá, entrando no arte terapia, eu não vou explorar com vocês, mas eu só quero apontar, olha quanta coisa que daria para explorar aí, para a gente caminhar, né? Uhul. Daria, né? Daria para trabalhar muito, 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 tá? Então, essa é a ideia. Muito bom, muito bom, muito bom. E você se reconheceu no texto, Lígia? Oh, Você isso se é uma geografia. Muito bom. Maravilha. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cristina. Todos chegaram pelo mar, em grandes navios. Foram 35 dias em alto mar. Atravessaram 7 mares em busca do novo, uma nova vida. Quando chegaram, tudo era novidade. A imensidão das terras, o calor, as pessoas, a língua. Cada um ao seu modo se adaptou. Um deles morreu. Morreu pela tristeza, pela desilusão. Este abandonou o novo. Não gostou do outro lado da vida. O trabalho braçal debaixo do forte sol, sem ganho, sem sustento para a família. A vida sofrida. O tempo se passou. Foram de lá para cá, fizeram isto e aquilo, até que firmaram uma terra prometida pelo capitalismo, pelo automatismo da indústria. Trabalho. As famílias se encontraram e formaram uma nova família. E aqui estou, deste encontro de tantas experiências e sofrimentos. Cresci numa terra estranha, ou será que eu era estranha? Os costumes, os alimentos, a minha aparência. Não terminei, não deu tempo. Nossa, deu tempo para muita coisa, Cristina. Muito. E claramente você se reconheceu no texto, né? E deixa eu até trazer uma particularidade, Cristina. Olha que interessante. E é isso que eu falo para vocês, de essência. E aí você pega e você vai trabalhar, né? Né? Coincidência, né? Como se coincidências existissem. Se as coincidências existissem, seria coincidência, né? A, a minha filha, ela é descendente de japoneses, né? Porque, né, eu fui casada com uma Sansei, né? Então, convivi muito tempo, né? Então, se eu não tivesse visto você, mas tivesse só lido o seu texto, né? E eu desconfiaria, né? Que se tratava de uma imigração japonesa,
que é bem diferente da imigração italiana, que é bem diferente da portuguesa, que é bem diferente da alemã, que é bem diferente de tantas outras, né? Então, isso é essência, né? É essência. Então, e é isso, você percebe? Então, é aquilo que o leitor, ele vai acessar, né? Independente, né? De te ver, não te ver, de saber quem você é, sabe assim, o leitor vai acessar. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Fala, Célia. Eu era tão tímida, mas quando chegava em casa, vindo da escola, eu ficava muito valente. Eu queria ensinar minha mãe a falar francês. O nome dela é Maria, e eu tinha acabado de aprender a frase La robe de Marie est verte. Eu escrevia a frase na minha pequena lousa, com o giz que eu trazia da escola, e começava a dar explicações com o objetivo que ela entendesse o significado da frase. Valia tudo, até mímica, e quando ela traduzia, eu ficava tremendamente feliz. E foi assim para sempre. Cada vez que alguém consegue fazer traduções importantes na sua vida, não importa de que área seja, profissional, pessoal ou ambas, eu me sinto muito realizada. É claro que corri atrás de aprender a fazer as minhas próprias traduções. Isso foi acontecendo em paralelo e vai continuar para sempre, porque descobertas, desenvolvimento humano nunca acaba. Quando aprendemos todas as respostas, mudam-se as perguntas. E assim sigo neste ritmo. Muito bom. Né? E você se reconhece no texto? Completamente. Se você fosse pincelar uma palavra aí no texto para resumir o que seria a essência. Desenvolvimento humano. Uma só. Uma palavra. Tradução. Ah, exatamente. Exato, Vocês tá muito forte isso, Célia. Então, por que eu, né, eu trouxe isso? Né? Porque é para vocês perceberem o que é exatamente essência. Porque é isso. No texto, né? Porque o desenvolvimento humano está na superfície. O tempo todo você falou de tradução. Percebe? E aí, pegando a terapia na arte, é aí que eu pegaria para trabalhar. Uhum. Entendeu? Quem? Eu vou ler Rejane. meu. Desculpa, deixa. Então, Rejane, depois Ângela. Eu sou uma rainha de um rio. Eu sou a rainha de um rio, onde existe um cuidado e atenção ao ser humano. Não um assistencialismo, mas um olhar atento e cuidadoso com quem se é. Nesse reino existe generosidade, partilha de vida e de alma. Lá, as pessoas se conectam em muitos momentos e circunstâncias, se alegram juntas e oferecem apoio quando necessário. Não é um lugar mágico. É um lugar possível. Você quer conhecê-lo? Uma coisa é necessária: o compromisso em amar, se doar e servir. A espiritualidade lá é algo que nos conecta. Esse desejo em ser, o ser em sua essência, em sua integralidade. Assim, esse reino se estabeleceu com respeito, amor, paciência, tolerância, igualdade na diversidade. Ser rainha é algo muito gratificante, algo que me faz acreditar que é possível construir sonhos e alcançar vidas. Muito bom. E você se reconheceu no texto? É você? Se olha assim para essa sou eu? Sim, reconheço. Então, e aí, olha só, que interessante, né? Onde eu pegaria aí para continuar esse trabalho? Eu pediria, né? Não hoje, claro, né? Mas para Rejane me contar onde fica esse reino, me dá o endereço, né?
Porque é isso, na hora que fosse para o reino, estava entregue quem que é a Rejane, ela querendo ou não, sabe assim? Hora que pegando o endereço do reino, você sabe quem é. Simples assim, né? Porque daí isso vai cair aonde? Vai cair muitas vezes em família, né? Tá, o que que eu fiz? Vai cair no que eu fiz da minha vida, né? Basicamente é isso, né? Fala, Ângela. Eu fui bem explícita, assim. Tá? Eu não cheguei longe, mas depois até quero falar da minha dificuldade que eu tenho com escrita, tá? Tá bom. Ângela é baixinha, atingiu 1,5 m ainda quando pré-adolescente, e é a estatura relevante que ela tem até hoje, com 36 anos, e que vem escrevendo a sua presença nesse mundo. Você já se imaginou olhando para o mundo de cima? Saibam que esse exercício é um dos preferidos de Ângela. Ela adora observar longe, observar o todo, como uma vista superior. E sabem por que ela gosta disso? Pois bem, imaginem que ainda criança ela teve de desenvolver esta habilidade, subindo em cadeiras, escadas, banquinhos, tudo que pudesse alcançar uma visão mais longe. Então, imaginem também o quanto divertido foi, e aí não continuei, não deu para terminar, mas eu quis usar uma característica física que eu já tenho para depois mostrar a essência, sabe? Eu quis usar esse recurso, mas eu tenho muita dificuldade para narrativas. Não parece. Pois é, enfim. É. Como eu me percebo. Não, porque é isso. Ó, no que você colocou, pô, já eu lembrei porque eu tinha um complexo, né? Na verdade, um complexo poderia ter até hoje, mas, né, no meus altos do 1,69, né? Então não sou tão alto, né? Na verdade, sou mais pro baixinho do que pro alto. E aí, quando criança, isso era um complexo para mim, né? Que eu era sempre aquela coisa na fila da escola, era o primeiro e tal, né? Aí eu tinha uma professora que ela falava assim para mim: não se preocupe em ser um homem grande, se preocupe em ser um grande homem. E é isso que você trouxe, né? Foi exatamente nas palavras que você trouxe, foi isso. E essa é a essência. O resto é o texto desenvolvido, né? É desenvolver o texto, mas a essência está aí. Uma grande mulher. Eu queria fazer esse paralelo, sabe, no texto, e queria fechar assim. E fez. Pelo menos conduziu a gente para esse raciocínio. Foi muito bem sucedida. Porque é isso, ó, né? Tem 1,5 m, mas sempre olhei do alto. Acabou. O resto é desenvolver o texto. Né? E aí desenvolver o texto e falando de arte-terapia, falando de terapia, é isso, ó o elemento de profundidade aí que tá. Porque aí pegando, né, a arte e terapia, se tem uma coisa que esses dois têm em comum, é a profundidade, os dois que trabalham com a profundidade, né? Gabi, Eva, não, Eva já foi? Não, Eva também não, né? Eu não escrevi. Péssima aluna. Péssima, não escrevi. Péssima aluna também. Que absurdo. A gente sempre deixa as alunas fazendo. Vamos dar 10 minutinhos para elas, então. Eu tenho tempo, eu tô de boa aqui. Eu também. A gente vai lanchar, vocês falam. Vamos deixar para a próxima. Edgar, que você teve excelentes alunas, né? Porque essa entrega foi muito boa, foi muito, né? Me parece que elas captaram muito bem a mensagem da construção e tudo, né? Então, assim, poxa, parabéns. Parabéns. Obrigado. Sei que é também a condução do professor, mas parabéns aí para essa turminha.
Maravilhosa mesmo. Sim. Lindas Eu ia Preciso. lendo. Hã? Lindas histórias. Lindas, lindas, lindas essências, né? Uma Muito bom. atividade bonita, né, de se fazer. Muito bonita essa atividade. É, linda, amei. Sim. Depois ela tem até uma continuidade, assim, que eu costumo fazer, mas eu não vou contar, não, porque vai que vocês passam um dia, eu não quero dar spoiler. Ah, mas o arte-terapeuta já tem continuidade. Todo mundo deve ter já uma continuidade. Mais de uma, inclusive. Sim. Então, acho que o legal dessa atividade é isso, né? Então, aí pensando então, em arte-terapia e, em especial, terapia, é isso. Ela te dá ó, por onde eu começo. É isso, ela te dá ali, ó, por onde eu começo. É isso, Uhum. de todas vocês aqui, é isso. Tinha um fio ali para puxar, né? Vou puxar aqui, ó. E aí você trabalha, né? Então, é isso. E era isso, gente. Era isso que eu tinha para vocês. Para fazer num grupo, dá para depois fazer uma continuidade do grupo, criar uma história toda, né, com esses personagens, né? Dá para fazer bastante Dá, coisa. Tô não, aqui, dá. minha cabeça tá indo longe, né? Bem Dá, Indo legal. longe, dá, né? dá. A gente Não, fez dá até, para fazer um livro. Dá. Até aí. a gente fez até um ensaio, Edgar, numa Hum. atividade, cada uma falando, né? Depois de uma estimulação, óbvio, de algumas frases. E a nossa professora Iraci, ela compilou as frases e criou um poema lindo Que legal. com um significado, né? A gente vai Uhum, contigo para você ver, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi uhum. um resultado muito bacana aí de um trabalho. Eu amo escrita, adoro. Então, para mim, isso é muito forte, né? Realmente. Uhum. É isso aí, Edgar. Meninas, vocês querem trazer alguma coisa para fazer o nosso fechamento? Como estão saindo, como Estão chegaram, saindo. como estão saindo. Eu estou saindo assim, com reforço positivo em tudo aquilo que eu acredito que eu estou trilhando. Isso é muito bom, assim, poder compartilhar isso, né? Igual quando você falou, quando eu falei sobre esse reino, realmente é o lugar que eu tenho, né? Que eu sinto, que eu me sinto. Então, eu estava até assistindo umas aulas anteriores e falava sobre o nome. E eu nunca, assim, eu não conseguia sentir o meu nome muito bem. Eu tinha uma prima que chamava Renata, e eu queria chamar Renata, não Rejane. E daí, depois, olhando, assim, a questão de onde vem, a origem, né? Tem a ver com Regina, com rei, com rainha. E aí, por isso, eu coloquei a questão da rainha. Então, assim, que gostoso poder fazer esse fechamento, sabendo que a jornada, o percurso, né, está sendo trilhado. Eu gostei, assim, também. Hoje foi muito, muito intenso, muito bom, muito forte, tudo que a gente viveu. E muito gostoso. Obrigada. Legal. Obrigada por partilhar. Quem mais? Eu saio muito bem, apesar de cansada, mas muito realizada, assim, absorvendo tudo que foi vivido aqui nesse dia e com esse fechamento lindo com a tua aula, Edgar. Então, eu saio muito bem. Muito obrigada. Eu, na verdade, eu quero fazer aqui um reconhecimento público, né? Porque a Célia está gripada e com gripe ela ficou desde amanhã até agora e participando ativamente. Então, gratidão mesmo. Olha, um compromisso maravilhoso. Muito bom. Obrigada. E quem mais? Vamos lá, meninas. Bom, eu também saio bem gratificada. Eu adoro histórias e acho que hoje eu descobri mais um pouquinho por que eu gosto tanto de histórias, né? E dentro da arte terapia, eu adoro também a contação de histórias, né? Então, o meu TCC na arte, né,
término, foi sobre a contação de histórias, então eu adoro. E a escrita criativa também, para mim, é uma descoberta, eu também gosto muito. Obrigada. Legal. Muito bom, Cris. Quem mais? Aí eu saio, eu não sei a palavra, assim, eu acho que eu extasiada com tanta coisa. Hoje foi um dia de coisas diferentes para mim, assim. Quando eu digo da dificuldade da escrita, eu acho que é uma falta de produção mesmo, sabe? Me colocar assim, eu fui realmente instigada a mexer com uma coisa que eu não mexo, assim. Que realmente há muito tempo eu não fazia, né? E o quanto isso é bom, o quanto isso mexe com a gente, né? Então, obrigada e realmente saio mexida e pensando o quanto de coisa a gente ainda tem, né? Para descobrir o quanto maravilhoso é isso, né? Que, enfim, a arte e todas as suas vertentes nos trazem, né? É isso. Não um curso, um percurso, né? Maravilhoso. Lígia, você quer compartilhar alguma coisa? Sim, hoje foi um dia muito intenso de coisas muito, muito preciosas, assim, muito especiais para mim, né? A gente fez aquela parte da música que eu já contei, que é uma parte, né, minha aí, de metade dessa história, né, enfim, com a música e a escrita, porque eu tinha tanto pavor de escrever, mas era pavor assim, num grau que eu não escrevia um e-mail sem sofrer, tá? É só para dar um panorama. E eu tive uma professora na formação do SEDES, né, em arte-terapia, que todo final de aula ela pedia para a gente escrever uma palavra. E no final do curso, o trabalho dela era que a gente tinha que usar as palavras, escrever o que a gente quisesse, de um romance a uma receita de bolo, desde que a gente usasse as palavras. E eu escrevi, assim, de cabo a rabo, uma poesia. Ela saiu inteira, né? É lógico que a gente sabe o tanto que eu fui elaborando ao longo do processo, né? Não é assim, né? A inspiração tem muita transpiração, sofri muito processos para conseguir. E de lá para cá, eu sou poeta, eu escrevo, né? Estou aí para lançar o livro, e aí, assim, mas a história, contar, rechear. Então, eu descobri que a poesia é o meu. Aí, na hora que o Edgar começou a fazer essa proposta, eu pensei, ai, meu Deus, lá vem mais uma coisa que eu não sei fazer, né? Porque quer contar com começo, meio e fim, porque a poesia, para mim, ela vem, né? Então, foi mais um desafio, né? E eu peguei da onde, assim, eu falei, não, vai, começa. Foi sem pensar, e eu peguei desse ponto aí, porque eu contei algumas coisas da minha vida hoje, então foi aonde a mudança para São Paulo, eu falei, não, então é isso, conta isso, né, que eu deixei hoje no meu dia, eu contei, falei o tanto que isso era importante. Então, eu falei assim, então, bora lá contar a partir da mudança para São Paulo. Então, muito obrigada, porque é sempre esses desafios que vão transformando a Que gente. nos movem, né? Que nos move, né? Que nos move, porque para quem, né, assim, tinha pavor de pegar no lápis, na caneta, no que fosse, e isso foi transformador. Quem sabe aí sai outra coisa aí das poesias, sai. Quem sabe, né? Se Então, só precisar de só tenho a se precisar de agradecer. editora, temos uma. Né? Porque são propostas que vêm nesse formato, nesse acolhimento suave, né? Isso para mim é essencial, né? Vim assim no quentinho, no redondo, na confiança,
para dar conta aí de lidar com tantas coisas. Obrigada. Isso. Obrigada a você, obrigada a você. Feliz de que aos poucos as coisas estão cada vez mais fazendo sentido para vocês e que vocês estão construindo os seus próprios caminhos com as suas próprias referências, né? E a gente vê aqui numa facilitação, né? Como o Flávio falou, conduzindo esse processo lindo, que é individual, né? É de cada uma de vocês. Bom, então com isso, gente, nós encerramos a aula de hoje, que como todo mundo falou, e para mim também foi extremamente especial, porque eu já disse da alegria de poder contar com esses parceiros, né, professores maravilhosos da escola, que eu sei que tem esses e milhões de outros conteúdos para partilhar. É difícil, né, até escolher e falar, olha, vamos nisso, vamos fazer isso, que é o que a gente sempre fala de trazer o que emana do grupo. E é isso. E também estamos encerrando a entrega de conteúdos do curso, né? E até me emociono, porque parece que foi ontem que a gente começou a pensar e a se reunir, e a desenvolver, né, o conteúdo e tudo mais. E agora a gente está aqui com esse grupo lindo, né? Passou tão rápido. Temos ainda o encontro de apresentação. Nossa, muito, muito. Pelo menos para mim foi muito, muito rápido mesmo e extremamente rico. E nós temos, então, o último encontro, que é realmente para ouvi-las e acolhê-las e ver o desabrochar de tudo isso, né? E aí a gente terá também a oportunidade para a gente dizer um até logo, né? Então não vou me despedir agora, só um até logo mesmo. E é isso. Encontramos com vocês no próximo sábado, seja online ou presencial, né? Porque no meio do caminho surgiu, Edgar, aí uma coisa que não estava meio planejada, mas a gente vai se reunir para fazer o encerramento num lugar lindo que pertence a uma das alunas. Ela de uma generosidade maravilhosa, então ela abriu essa possibilidade, e quem pôde, claro, acho que todas queriam, mas algumas não podem, mas quem pode vai estar lá presente, e quem não, estaremos juntas no online, tá bom? No meio dessa semana, se vocês tiverem dúvidas com relação à construção do projeto, enfim, a entrega, estamos aqui como sempre, tá bom? Partilhem suas emoções também no grupo, né, do WhatsApp. Façam isso agora que está vindo, né? Coloquem tudo isso que colegas não conseguiram assistir. Entrem lá, deixem o que ficou vivo, e eu acho que isso conecta também e traz mais vínculos para a nossa pequena comunidade. Tá bom? É isso aí, meninas. Eva, deixa sua mensagem também. Só quero agradecer. Estou muito nutrida hoje, nutrida de aprendizado, novos conhecimentos, e nutrida pela troca, assim, pelas histórias lindas que vocês trouxeram, assim. Muito obrigada por esse compartilhamento, esse partilhar, assim, é sempre muito bonito. Sempre me emocionam muito. É isso aí. Um beijo para todas. Ótimo domingo. Até mais. Obrigada, Edgar, querido. Imagina. Tchau, tchau.